Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula de português, aula 17, leitura e interpretação de textos, que é destinada aos alunos do sétimo ano. Por favor, peguem o livro de texto na página 54, no capítulo 5, para que vocês possam acompanhar a interpretação dos textos. Capítulo 5, página 54. O amanhã chegou. Todo mundo já sabe como é a turma da Mônica. Mônica é forte e dentuça. Cascão, aquele que não toma banho. Cebolinha é o troca-letra. Magali, a gulosa. E ainda tem o gato Mingau. O Chico Bento e a Rosinha. O quadrinista Daniel Brandão imaginou como seriam os garotos da Turma da Mônica quando adultos. E em homenagem aos 50 anos de existência deles, criou a história a seguir. Leia e responda às questões propostas. O tempo passa para todo mundo, amiga. E rápido demais. Um dia desses, éramos crianças. Bons tempos aqueles. Às vezes, eu chego até a sentir o cheiro daquele tempo. A infância tinha um sabor especial. Era tudo diferente. Muita coisa mudou. Eu lembro de tudo direitinho. Papai tem que trabalhar. Brinque bastante, mas com cuidado. Papai trabalhava no jornal. Lembra? Claro. E a gente ia brincar com a turminha na rua. Adorava aquele cachorrinho azul. Sempre preferi gatos. A gente fez muitas amizades durante toda a infância. Mas eu, você e aqueles dois garotos formamos um quarteto fabuloso. Apesar das confusões, gorducha. Foram momentos históricos. Você era bem forte. Depois veio a adolescência, as primeiras paqueras. As festas eram ótimas. Os anos 80 foram muito engraçados, até você entrou na onda da geração saúde. Pois é, como você falou, muita coisa mudou. Nossa, já está tarde. Nem senti o tempo passar. Acho que já vou preparar o jantar lá de casa. Não vai esperar você? Ele está atrasado de novo. Do lado de fora. Caramba! Ela deve estar uma lala comigo. Estou muito atrasado. Ainda bem que tenho um plano infalível. Blim blom. Deve ser ele. Tem coisas que nunca mudam. Surpresa, feliz aniversário. Então, nós terminamos de ler uma história em quadrinho. A história em quadrinho ela apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem multimodal, que é a linguagem que há as expressões, as imagens e o diálogo entre os personagens. A história em quadrinho ela faz parte da literatura infanto-juvenil. Traz uma linguagem, apresenta uma linguagem simples, é um texto narrativo, né? Também apresenta essa questão voltada para o humor. Então, as histórias em quadrinhos, o de Maurício de Souza e Brandão, o Daniel Brandão, ele fez uma homenagem, né, aos personagens da Turma da Mônica, com a temática retratada, voltada para a infância, para a adolescência
ir para a fase adulta. Isso ele fez com seus próprios traços, né? Porque a única intenção que o Daniel Brandão tinha no texto era homenagear, né, a Turma da Mônica pelos seus 50 anos. Leitura e interpretação de textos, páginas 54 a 61. É importante que você esteja com o seu livro ou o caderno para que você possa acompanhar a análise do texto. Primeira questão: compare as personagens da Turma da Mônica que você conhece às personagens da história lida. A. Quem são as duas mulheres que conversam na sala? Justifique com elementos do texto. Ao ler o texto, você observou quem são essas mulheres que estão conversando. A mulher de vermelho é a Mônica. Ela usa um vestido vermelho. Tem um coelhinho. A mulher de amarelo é Magali, que é a melhor amiga da Mônica e adora gatos. E isso você observou no texto, através das imagens e do diálogo. B. O que elas estão fazendo? Observe no texto. Elas estão tomando café e vendo fotos antigas de quando eram meninas, adolescentes, ou seja, mais jovens. 2. Nas histórias em quadrinhos mais conhecidas de Maurício de Souza, as personagens da Turma da Mônica são retratadas na fase infantil. A. Na história lida de Daniel Brandão, que fases da vida das personagens são retratadas? Você observou que Daniel Brandão ele fez uma homenagem, né, à Turma da Mônica e ele retratou aí as fases da infância, da adolescência e da idade adulta. B. Por que Daniel Brandão não desenhou as personagens com traços semelhantes aos utilizados por Maurício de Souza? Primeiro, porque as personagens no tempo presente da história estão mais velhas. Em segundo lugar, porque a intenção do desenhista não era imitar Maurício de Souza, e sim homenagear os 50 anos da Turma da Mônica. O que ele faz por meio da criação de uma história em que usa traços próprios. Então, Daniel Brandão, a intenção era homenageá-los. Portanto, ele usou aí a sua criação, a história, usando seus próprios traços. Por isso, ele não imitou o Maurício de Souza. Como ele tinha a intenção simplesmente de homenageá-los, ele fez os traços próprios da história que ele queria apresentar. 3. Nas histórias em quadrinhos, é comum a utilização de balões para indicar pensamento, cochicho, grito e fala das personagens. Observe os tipos de balão empregado na história lida. A. Que tipos de balão são utilizados? São utilizados balões redondos e balões quadrados. Estes com texto entre aspas. Então, você observar os balões redondos e os balões quadrados nas falas das personagens. B. Em que situações são utilizados balões redondos? Os balões redondos são utilizados nas falas das cenas que acontecem no presente, incluindo o diálogo da Mônica e da Magali, e nas falas das personagens de cenas lembradas pelas amigas. Então, indica aí algo que está acontecendo, né? A fala de Mônica e Magali, e algo que é lembrado, que você observou na história, que Mônica e Magali, elas ficam a todo tempo relembrando fatos, né, que aconteceram na infância. C. Em que situação são utilizados balões quadrados? Com falas entre aspas. Eles são utilizados quanto à fala de Mônica ou a de Magali, que é ilustrada
por uma cena do passado. Então, nesse contexto aí, os balões quadrados já usam aí, né, uma cena ilustrada do passado. Quarta questão. Quase no final da história, há o emprego de uma legenda com os dizeres do lado de fora. A. Qual é a diferença entre essa legenda e os dois tipos de balão? Qual a diferença? A diferença é que os dizeres que a compõem são fala de outro narrador, que não é nem a Mônica nem a Magali. B. De quem é a fala que aparece nessa legenda? De um narrador em terceira pessoa. Alguém que conhece tudo que se passa na história, mas não participa. Por exemplo, o narrador, personagem é o narrador que participa da história. Então, aí nós temos o narrador em terceira pessoa, então ele não participa da história. Sabe de tudo, mas não participa da história. Quinta questão. Leia os box. Observe aí no seu livro os box. Nesses box nós temos quem foram os Beatles e o homem que chega à Lua. A. Que relação a fotografia dos Beatles, reproduzida no primeiro box, tem com a história em quadrinhos lida? Qual é essa relação? A fotografia ela é citada na história no 8º quadrinho. Então, você observa aí que ela tem uma relação dos momentos, né, que os personagens viveram naquela época. B. Levanta hipótese. O que é levantar hipóteses? Você, como leitor, você tem essa capacidade de fazer as inferências, chegar às suas deduções, às suas conclusões a respeito da compreensão que você obteve no texto. Levanta hipóteses. A relação entre a fotografia e a história em quadrinhos tem qual finalidade? Qual é a finalidade? A se situar historicamente o momento que está sendo lembrado e sugerir que, para a Mônica, a turma era tão fabulosa quanto mais importante grupo musical da época. Então, essa relação referente aí ao momento, né? Ao momento em que eles viviam, lembrando aí, sugerindo aí, né, para a Mônica, a turma tão fabulosa quanto mais importante o grupo musical da época. Então, faz essa comparação à época e ao grupo. C. Explique a ambiguidade da frase. Foram momentos históricos, dita por Mônica. O que é ambiguidade? Ambiguidade é o duplo sentido, né, que a palavra apresenta no contexto. A frase se refere tanto ao importante momento histórico, em que o homem chegou à Lua em 1969, lembrando que no 13º quadrinho e no 14º quadrinhos, quanto às brigas memoráveis que a Mônica tinha com o Cebolinha. Então, aí há uma ambiguidade, né? Um duplo sentido. Ou retrata aí a chegada do homem à Lua, né? E as brigas memoráveis que a Mônica tinha com o Cebolinha. A partir dessa questão, nós também vamos fazer inferências, hipóteses, deduções através da competência leitora do texto em quadrinhos. Sexta, observe na história em quadrinhos o que acontecia na vida das personagens no momento em que o homem chegava à Lua. Que idade elas tinham naquele momento? São deduções. Uma sugestão aí de 6 a 7 anos, nessa faixa aí. Quase no final da história, Mônica e Magali se surpreendem com o passar das horas. Quem Mônica estava esperando? Mônica esperava o Cebolinha. Ela refere-se à pessoa que estava atrasada como C, né? De C, primeira sílaba do nome, Cebolinha. Então, a Mônica estava esperando o Cebolinha, né? Então, ela usa aí a primeira sílaba do nome, Cebolinha.
Por que Mônica fica triste com o atraso dessa personagem? Porque pensou que Cebolinha havia se esquecido do aniversário dela. Então ela já ficou triste, né? Ela imaginava que o Cebolinha não havia lembrado do seu aniversário. Para Mônica deixar de ficar brava, que plano infalível essa personagem imaginou. Então Cebolinha estava preparando uma festa para comemorar o aniversário de Mônica e os seus amigos. E Mônica imaginou que o Cebolinha havia esquecido do seu aniversário. Então Cebolinha chamou os amigos da turma para comemorar o aniversário da Mônica. Nas histórias em quadrinhos, a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal é fundamental para a construção de sentidos. Então, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, elas se complementam. Elas apresentam e são importantes no texto para a construção dos sentidos. Observe a cena em que Mônica diz: tem coisas que nunca mudam. O que Mônica pretendia fazer? Ela pretendia bater no Cebolinha com o coelho, como sempre tinha feito. Então ela usa aí, tem coisas que nunca mudam. Então a Mônica pretendia ter essa reação que ela sempre teve de bater no Cebolinha com o coelho. No penúltimo quadrinho, o que a expressão facial de Mônica demonstra? Por que ela se sentiu assim? Observe aí o último quadrinho na história. A expressão de Mônica demonstra a surpresa de que ela teve ao ver os amigos. Então, ela demonstra aí a surpresa, demonstra aí talvez a felicidade, a alegria, né? Diante aí de rever os amigos. Então, a expressão de Mônica demonstra por quê? Sim, pois Mônica percebeu que a iniciativa tinha sido de Cebolinha e que, portanto, ele não havia esquecido do seu aniversário. Então, Mônica ficou feliz, né? Ficou surpresa e percebeu, né, que Cebolinha não havia esquecido do seu aniversário. Pelo contrário, Cebolinha estava fazendo uma festa, né, para comemorar o seu aniversário com a turma. Relacione a frase: tem coisas que nunca mudam, dita por Mônica. É verdadeira na história, por quê? Sim, pois apesar de todos serem adultos, Mônica conserva a reação de bater no Cebolinha com seu coelho quando está com raiva. Então aí você percebe que Mônica diz que tem coisas que nunca mudam. E aí está em destaque na história em quadrinho, né? Tem uma parte, você observa que está em destaque. Tem coisas que nunca mudam. Então, ele também retrata essa questão de que muitas vezes permanece, né, com suas mesmas atitudes. E aí, o Daniel Brandão, ele retrata também isso na história em que ele faz a homenagem à Turma da Mônica. Nesta aula, nós fizemos a interpretação do capítulo 5 do livro de texto. Atividade para a próxima aula. Livro de interpretação de texto, páginas 68 a 71. A leitura nutre a inteligência. Então, que vocês leiam bons livros, que vocês estudem, que façam as tarefas, que assistam às aulas, para que vocês continuem aprendendo todo dia algo novo. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.